Só carinho com o meu amigo Eduardo Afonso, que está aqui do lado. Depois do jogo a gente sempre se encontra, antes do jogo. É uma boa conversa, uma boa resenha. Entre nós não tem nada de rivalidade, mas a gente viu aí que a rivalidade entre Palmeiras e São Paulo está aflorada, né? Os dois times podem se encontrar na próxima fase da Libertadores, ou que vão tentar nesse meio de semana. O Palmeiras contra o Botafogo e o São Paulo diante do Nacional. E nessa briga generalizada aí, o Palmeiras e o São Paulo tiveram mais uma baixa, porque o árbitro registrou na súmula, ele foi avisado pelo VAR e ele registrou uma briga no caminho para os vestiários do Zé Rafael, entre o Zé Rafael e o Rodrigo Nestor. O Zé Rafael pegou o Rodrigo Nestor pelo pescoço, troca de socos, enfim, os dois foram expulsos, estão fora do próximo jogo do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras já perdeu para a próxima rodada contra o Cuiabá o Gustavo Gomes e o próprio Flaco Lopes, que fez os 2 gols aí nessa vitória, os 2 suspensos com cartão amarelo, e também agora perde o Zé Rafael, que foi expulso. O Palmeiras, a gente viu aí na matéria, foi com o que tinha de melhor, mas também foram muitas mudanças em relação ao jogo contra o Botafogo. 6 mudanças do time que perdeu para o Botafogo no Rio de Janeiro pela Libertadores. Então fica essa expectativa como será na próxima rodada, como vai utilizar o técnico Abel Ferreira, todo esse elenco, ele que está fazendo essa gestão do grupo, descansando alguns jogadores, escalando os jogadores que estão mais frescos, mas ele agora tem esse grande desafio que precisa da vitória por 2 gols de diferença contra o Botafogo para avançar à próxima fase. Uma boa notícia é que o lateral Mike, que estava com dores na panturrilha, já iniciou o treinamento aqui na academia de futebol. Os jogadores estão deixando aqui a academia, já fizeram aquele trabalho regenerativo e o Mike pode reaparecer na equipe nesse jogo decisivo contra o Botafogo. Mas que o clima esquentou e deixa essa expectativa, quem sabe numa próxima fase da Libertadores. Né, Bruno? O cartão... É onde começou a proibição da bandeirinha, de chutar a bandeirinha, foi lá. Ele tomou o cartão... É reincidente, né? O Luciano toma o cartão naquele jogo contra o Corinthians e ficou suspenso do jogo de volta pela Copa do Brasil. Custou caro para o São Paulo. Eu vou dar a minha opinião de novo, porque eu sei que tem muita gente que discorda, tem gente que concorda, mas é minha visão. O problema não é chutar a bandeirinha. Na bandeirinha, hoje em dia, em vários estádios, tem um escudo do time da casa. Que, aliás, não deveria Eu acho uma falta de respeito, eu acho que não deveria. Ah, mas o Rafael Veiga também faz. Não o Rafael Veiga... Não faz porque só completando. O Rafael Veiga, quando faz no escudo do Palmeiras, é diferente. Se ele fizer no escudo... esse é o meu pensamento. É a mesma coisa. No estádio do São Paulo tem um escudo do São Paulo ali, do lado do campo, enorme. Os jogadores do São Paulo subirem para comemorar gol ali, tem algum problema? Algum problema? Nenhum. Adversário subindo é uma falta de respeito e vai dar confusão. Como já deu anteriormente. Então eu penso a mesma forma em relação à bandeirinha. Eu discordo de você, Abel. Eu sei que você discorda e outras pessoas discordam. Já vou deixar você falar. Na minha visão, ele não tem que chutar a bandeirinha que tem o escudo do adversário. Eu vejo como uma falta de respeito e muita gente vê. Diga a sua opinião. Na minha visão, a bandeirinha o escudo do adversário, nenhum escudo devia estar lá. É isso. Então, mas já que está... Aliás, ali não é lugar para botar. Proibido, né? É isso. Era proibido. Aquilo ali é uma marcação do campo que deve ser neutra. Agora, pode até ser, mas já que está... Sim, já que está, eu entendo. Agora, esse tipo de comemoração existia em todos os lugares, até o Luciano ir lá na Arena Corinthians e fazer aquilo e ficar muito perto da torcida, e ali se inventou que era proibido. E aí, a partir daquele momento, se proibiu para todo mundo. Então, aquela lá de trás do Luciano, como era algo que acontecia com todo mundo e não havia proibição, para mim, foi um exagero de punição. Essa agora, ele já sabia que não podia. Já está definido, determinado que não pode. Então ele vai lá e propositalmente pede um cartão amarelo. Tem jurisprudência. Então, nisso ele está errado. Tem jurisprudência. Não pode mais, nem o Veiga caso. dá mais na própria bandeira, porque está proibido. Então, uma vez que está proibido, quando ele faz, ele sabe que vai levar o cartão amarelo e que vai ficar pendurado e acaba depois fazendo uma falta,
que mereceu o segundo cartão amarelo, foi expulso. Então ali, ele prejudicou o time do São Paulo. Prejudicou o São Paulo, a atitude dele. Luciano nunca pensa nisso. Nunca pensa nisso. 200 litros de leite. Jogador importante para o São Paulo, faz gol, joga bem. Um cara que faz um gol no campo do adversário, um cara que você pode contar naquilo que ele é pago para fazer, que é jogar futebol. Se entrega. E ele vai lá. É o tipo de jogador que na comemoração tira a camisa. E sabe que vai tomar amarelo. Mas o Luciano, eu, por exemplo, admiro o jeito provocativo, porque ser provocativo é do jogo. O Gabigol é provocativo no Flamengo. Mas tem os limites, né? Exato, esse é o ponto. O Luciano extrapola quando quer ser mais malandro que todo mundo. E aí são vários exemplos. Na Arena Corinthians, que aí não é só o chute na bandeira, é ir para a torcida. E hoje há uma recomendação. Os atletas podem discordar dessa recomendação e até levantarem-se no movimento para acabar com esse tipo de punição. Mas essa recomendação existe e é considerada atitude antidesportiva. Tira escudo da bandeirinha, então. Como disse o Eugênio. Mas não é só o chute. Vai levar o amarelo do mesmo jeito. Mas não é só o chute na bandeira, Abel. É a atitude que se tem ao ir para a torcida adversária, o gesto que se faz. Nossa, mas antigamente podia. Mas há uma recomendação de arbitragem. Mas ir para a torcida adversária, cara, também aí eu já vou defender o cara. Ele vai fazer o quê? Ainda mais que o jogo de torcida única. Ele vai comemorar o gol onde? No vestiário? No caso do Luciano, é isso. É a atitude que se tem. O Gabigol, por exemplo, na Arena da Baixada, certa vez comemorou diante da torcida do Atlético, fazendo a comemoração clássica dele. Nenhum problema. Mas tomou um amarelo por isso. Errado. Eu concordo, porque é a comemoração dele. Mas agora, quando se vai, por exemplo, pedindo silêncio, e por mais que antes acontecia e fosse normal, hoje o árbitro tem a recomendação de punir esse tipo de... Porque é considerado... Então é o seguinte, não comemore gol na casa do adversário. Cave um buraco no chão, enfia a cabeça lá e grite lá dentro. Mas o ponto é isso. Isso, você não pode comemorar gol, ainda mais um estádio que é torcida única. Aqui em São Paulo os clássicos são de torcida única. Então, a recomendação não pode comemorar. A única coisa que eu não gosto, que eu acho que não deveria, era o chute no escudo do adversário. O cara fazer assim, a torcida adversária tá xingando o cara o jogo inteiro. Ele faz um gol, faz assim, não pode. Eu acho uma bobagem. Mas é a regra. Você tem razão. E é o pacote completo também. Porque se o jogador, ele comemora ali em direção da torcida adversária, mas ali mais contido, na boa, ele fica no bom senso do árbitro, o árbitro às vezes faz vista grossa e não dá o cartão. Mas quando se exagera nisso, e o Luciano nesse aspecto passa muito do ponto... Qual foi o exagero? E aí, além do chute na bandeira. Chute na bandeira, aí vai para a torcida e pede silêncio. E aí acaba exagerando nesse ponto. E o Luciano sabe que ele vai ser mais visado por ter esse lado provocativo. Por ser ele. Por ser o Luciano. Então, já precisa ali se segurar em alguns momentos. Não, ao contrário. Ele não, e as arenas hoje em dia têm o público também muito próximo, né? Eu vi o Rui Rei fazer assim para a torcida do Corinthians, 146 mil pessoas, mas tinha um fosso. Olha, tava todo mundo lá na arquibancada. Renato, Edmundo, quantas vezes fizeram isso? Não acontecia nada. Que os jogadores... se unam e façam um movimento para acabar com punição para esse tipo de coisa, eu concordo. Agora, como a recomendação existe e o Luciano sabe disso, e aí a gente vai ampliar o cenário. O Luciano, só nessa temporada, tomou 16 cartões amarelos. Foi a primeira vez que ele foi expulso pelo São Paulo, é verdade, mas são 16 amarelos. É muita coisa para o também o tiram de vários jogos. Exato. Né? E a média de a cada 3 jogos, ou menos que isso, o Luciano leva um cartão. Para um atacante, isso não é aceitável. Então, muitas vezes prejudica o próprio Luciano, prejudica o São Paulo, como já prejudicou outras vezes, e por um comportamento que pode ser, de certa forma, dosado. Não é tirar a irreverência do Luciano, não é tirar o lado provocativo, que isso aí faz parte, mas evitar que ele não cruze certos limites que vão acabar prejudicando a equipe. E precisa ser advertido por isso, porque não é normal um atacante tomar tantos cartões amarelos assim, e muitos deles por esse tipo de indisciplina, que e, repito, provocar faz parte realmente, conversa com o atleta adversário, mas às vezes o Luciano se perde nesse personagem. No jogo contra o Corinthians, por exemplo, no Morumbi, ele vai sair jogando numa bola ali para segurar... Ele perde a bola, né? Para mostrar uma catimba, perde a bola e o Yuri Alberto faz o gol. Então, mas ali não foi nada de provocação. Foi um erro técnico ali, Brele. Mas tem provocação, porque antes ele estava ali e falando com o jogador do Corinthians e provoca daqui, provoca de lá.
ao segurar a bola, ele queria cavar uma faltinha e deixar o jogador adversário mais nervoso, mas na tentativa de ser malandro demais, ele acaba se prejudicando. Então precisa dosar nesse ponto. O Breler está falando do Luciano especificamente. Eu queria falar em relação a Palmeiras e São Paulo. É preciso que os clubes se entendam fora das quatro linhas, diretorias sentem juntas para tentar amenizar um pouco da tensão que tem acontecido nos jogos entre eles. Incluindo os dirigentes também. Incluindo os dirigentes. Anteriores. E pode ser um confronto de quartas de final de Libertadores. Pode ser. Se o São Paulo passar pelo Nacional e o Palmeiras pelo Botafogo. Então, imagina o nível de tensão que vai estar se isso acontecer. Valendo vaga em semifinal de Libertadores. É importante, e se não for de Libertadores, isso pode acontecer, vai acontecer naturalmente, né? Não sei se no segundo turno do Brasileiro já... desculpa, foi ontem. O jogo do segundo turno do Brasileiro foi ontem. Mas se não for um encontro na Libertadores, ano que vem vai voltar a acontecer. Antes de qualquer duelo entre São Paulo e Palmeiras pela frente, é preciso que as diretorias sentem, se reúnam e promovam campanhas junto às suas torcidas e junto aos seus jogadores para evitar o clima bélico que se criou entre as duas equipes. O futebol não é isso aí. Inclusive seus colaboradores. No caso ali tinha... Essa é briga de staff, né? Segurança, tinha gandula. Todo mundo, o clima engloba todo mundo, fica muito pesado. Foi no Paulista desse ano ou foi no ano nesse nível? passado? Teve no Morumbi esse ano. Que não tinha lugar, não deu entrevista, porque não tinha lugar para dar entrevista. Isso. Foi no Paulista desse ano? Sim. Não deixaram passar. E teve aquela história do Belmonte, né, diretor de futebol de São Paulo, com o Abel. E aí a Leila declarando que ele era persona não grata. Mas não depois sei se... superaram isso. O Belmonte pediu desculpas. Mas olha só. O Abel disse que aceitou. Superaram? Não, mas superaram um episódio específico. Mas tá provado que não tem nada superado. O clima é muito tenso entre os Eu concordo com você. É muito legal quando a rivalidade fica acirrada, porque dois times que têm disputado, que têm levantado taças, óbvio, o Palmeiras mais que o São Paulo, mas ano passado o São Paulo... Aqui na cidade São Paulo recentemente foi campeão paulista em cima do Palmeiras, 3 anos atrás. O São Paulo ganhou a Copa do Brasil depois de eliminar o Palmeiras, então uma rivalidade que está acirrada e que isso é saudável. Deixa de ser saudável quando parte para esse tipo de coisa. Rivalidade é uma coisa. O Eugênio tem razão. Agressão é outra. Teve gente aí um querendo agredir o outro e agredindo com palavras também nos episódios anteriores. Então é uma tensão, eu diria até que... Me lembrando Palmeiras e Corinthians lá no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, lembra? Não passa boa mensagem para as crianças, não passa uma boa mensagem para as famílias que estão vendo o jogo, não traz nada de benefício em termos do negócio futebol, que hoje é muito importante, né? A profissionalização do futebol. Eu acho que é importante, porque são gestões que têm uma cabeça legal. Você parar para pensar, né? O que a gestão do presidente do São Paulo está fazendo lá, do Casares, do Júlio Casares, é muito positivo. Ele está resgatando o São Paulo, que passou muitos anos com dificuldade, voltou a ser campeão, voltou a disputar lá em cima, né? Tá brigando por Libertadores, foi campeão de Copa do Brasil, tá conseguindo trazer o São Paulo de novo. A Leila também faz uma gestão maravilhosa no Palmeiras. Eu acho que a Leila faz um trabalho assim maravilhoso mesmo, em todos os aspectos, né? De representatividade dela, da gestão do clube. Derrotas podem acontecer, vão acontecer, e se vierem as derrotas vão criticar e tal, né? Por acaso, se for agora eliminado da Libertadores, vai ter muita cobrança em cima dela, mas a gente olha a gestão como um todo, é uma gestão muito boa. Então são pessoas que estão pensando profissionalmente no futebol. Então imagino que entendam que é um momento de tentar dar uma freada nisso. Porque está muito carregado esse ambiente. Não precisa ser assim. Não deve ser assim o esporte. Você tem um limite para a rivalidade. É importante que os clubes tenham... É legal quando a gente vê, né, Breiner? Clubes que têm amizades. Clubes normalmente de cidades diferentes. Então, por exemplo, Palmeiras e Vasco. Não é tão legal o ambiente quando você vê o encontro desses times? Cruzeiro e Flamengo. Que tenha uma energia positiva e tal. Eu acho que esse deveria ser o espírito para todos os encontros do futebol. A rivalidade, ela é o jogo. Durante o jogo você dá tudo ali. Acabou o jogo, eles precisam entender que não pode ser dessa forma. E torço para que sentem à mesma mesa, que conversem, que
transmitam dentro dos seus clubes, porque, repito, não só para os jogadores, mas para os funcionários todos, a necessidade de se ter um ambiente melhor, porque a gente não sabe onde vai parar isso. Ontem teve um momento que uniu todo mundo, que foi o momento da dúvida sobre o que tinha acontecido com o Patrick. Que aí a gente viu os jogadores dos dois times preocupados, até chorando em campo. O Estevão até já pediu desculpas ali, falando que foi um lance acidental, não teve intenção. Mas ali mostrou que é possível que eles estejam com um sentimento parecido. Então, fica aqui um apelo para que as diretorias que têm feito bons trabalhos, repito, né? Bons trabalhos na gestão dos seus clubes, que elas possam tentar evitar um pouco esse clima, porque a gente não sabe o que vai acontecer ali na frente, porque todo jogo tem confusão. E o jogo em si não foi violento, não foi propriamente um jogo tenso, foi mais a fagulha, como disse o Breler, né? Aquela fagulha. O jogo fica ainda mais tenso por decisões de arbitragem, gol anulado, expulsão e tal. Isso gera Mas assim, é da bola, é do futebol. Vamos acompanhar o que disse a Renata Ruel sobre o gol anulado do Palmeiras. Renata Ruel. Olá a todos, nós temos aí o gol impedido do Lázaro, onde o Flaco Lopes estava em posição de impedimento. E aí ele é muito discutido, mas o VAR ele tem que sugerir a revisão porque não é um lance factual, cabe interpretação. O jogador em posição de impedimento, se ele bloqueia a visão do goleiro, é para marcar impedimento, e isso não é questionável. E se ele faz uma ação, por exemplo, o momento que o Flaco salta para sair da linha da bola, que também interfere na ação do goleiro, é outro ponto que também pode ser analisado para se marcar o impedimento no lance e anular o gol. Quando a arbitragem analisa esses dois pontos, ela decide que há interferência, sim, no goleiro, no Rafael, no caso, e por isso o gol deve ser anulado. Gol anulado por interferir no adversário. Está aí a Renata Ruel com a explicação dela. Do jeito que o VAR está sendo usado no Brasil hoje, minha visão é a seguinte: o VAR, no início, era para mudar ou corrigir erros grosseiros que prejudicassem a partida, não é isso? Isso. Só que no Brasil virou, na minha opinião, tá de um jeito que é assim, todos os gols, eles procuram 1000 formas para achar algo para anular o gol. Tanto que já fica difícil pro narrador, fica difícil, a torcida comemora, mas não sabe se comemora, porque tem que esperar. O jogador comemora, mas comemora olhando para trás e tem que esperar. Eu tenho a impressão que o VAR trabalha para achar coisa para anular gols. Muito mais do que pensar assim, se tiver um erro grave. Porque todo gol agora, todo mundo fica assim, será que... Mas é protocolo. Nesse lance específico, gols, né? Eu também não vi nada demais assim de ter anulado, porque ele estava em impedimento, e aí é uma interpretação se ele atrapalha o goleiro ou não. Não achei um absurdo. Mas estou falando em geral... O VAR está trabalhando de um jeito no Brasil que influencia demais, que chama demais, interfere demais e tira um pouco da graça do momento mais importante, que é o gol. E aí, se é interpretação, era uma interpretação que o Klaus podia ter tido na hora. Então, mas ele não sabia se estava impedido, né? Se soubesse que estava impedido. Ele não sabia se estava impedido. Eu acho que ontem ali não foi o caso de excesso do VAR, não. O VAR entendeu que havia uma posição de impedimento e a interpretação, se ele interferiu ou não no lance, chamou o árbitro para ele decidir, olha, sim, vê aqui, você tem uma... O impedimento é factual, porque, assim, não é interpretação. A câmera que decide ali é a câmera de trás do gol. Mas vamos lembrar que tem uma possível falta antes também. Sim. A análise começa ali. Para mim foi falta. Ele poderia ter marcado Felipe a falta. Anderson. Mas assim, o árbitro não tem a visão, o ângulo de visão da câmera que está atrás do gol, que mostra que na hora do chute o jogador está na frente do goleiro. Essa câmera que define, ele no campo não tem. Então eu acho que ali ontem não houve. Agora, concordo com o Abel, que em geral no campeonato o VAR é excessivamente intervencionista. Ele procura pelo em ovo em vários lances. Mas no lance, tudo bem, concordamos, estava impedido, mas mais uma falha do Rafael. O Rafael que falhou no segundo gol, na saída de gol do Flaco Lopes. Mas aí, Breler, justamente pela interferência... Você falou Rafael, eu fiquei pensando no Rafael goleiro. O Rafael goleiro, não o Klaus. Pela interferência, você até
admite a falha dele. Mas ele não reclama, não. Não reclama, ele não fica indignado. Ele fala, o cara me atrapalhou. Mas ele não sabia que o cara estava impedido, como é que ele ia reclamar? Ele aceita o gol. Professor, ele não sabia que Mas todo goleiro pede primeiro e vê depois. Mas ele não sabia que o jogador estava impedido. Mas era uma possibilidade. Como é que ele ia reclamar? Mas era uma possibilidade. Concorda comigo? Mas muito raro. Tem goleiro que pede. Mas ele não sabia que ele estava impedido, que o Flávio Lopes estava impedido. Quantos não pedem? A possibilidade dele estar impedido existia. Mas para mim o Rafael já se liga ali que era uma bola defensável mesmo. Ele falhou. Com a interferência do Flávio Lopes. Falha e para mim o Rafael voltou mal da Copa América. Tá dando uma sorte danada, porque anularam também outro dia um outro gol que ele falhou. Então, e não tem passado a segurança que passava antes. Precisa melhorar. É um goleiro que, para o São Paulo, ele realmente foi um divisor de águas depois do Rogério Ceni. No ano passado jogou muito na Copa do Brasil. Passou segurança, foi fundamental no título da Copa do Brasil, mas desde que voltou da Copa América tem oscilado, tem sido inseguro em alguns movimentos, algumas defesas que o Rafael faz, está espalmando muita bola para frente, e o Jandrei nos últimos jogos, Jandrei muito contestado, estava passando mais segurança que o Rafael. Me desculpa. Mas o Jandrei andou pisando na bola feio durante a Copa América. Feio. Mas nos últimos jogos ele estabilizou. Não foi um goleiro ali que comprometeu. Mas para mim falhou muito. Mas de fato não dá. Comprometeu sim. Mas não dá para discutir o Rafael. O Rafael também tem falhado. Para mim não é questão de discutir. O lance do gol que valeu foi o pior. Ele tinha falhado no gol que foi anulado. Mas o lance do gol tem mérito total do Palmeiras, que aliás é uma jogada que o Palmeiras já fez o gol assim várias vezes. O Rony cruza muito bem a bola. O Flávio Lopes vai muito bem de cabeça. Méritos totais do Palmeiras. Mas o Rafael ajudou muito. Até porque se ele sai para tirar aquela bola, o goleiro, ele tem que sair para tirar a bola mesmo. Ou fica para tentar defender. Se ele ficasse para defender, não seria uma defesa difícil, porque a bola foi fraca no meio do gol. Vinha nele. Ali, se a gente pegar, começa com um escanteio, né? Isso é um rebote de um escanteio. E no escanteio, ele tira. Ele sai, vai lá quase na marca do pênalti e ele tira de soco. Aí volta a bola para o Palmeiras, vem um novo cruzamento. Aí ele tenta sair de novo. Isso deu a confiança. Tirei a primeira, vou tirar a segunda. Foi desastroso. Não deu. Foi desastrosa a saída. No caso do Rafael, na Copa América, não era o titular, fica ali um período sem ritmo de jogo, mas já deu tempo suficiente também dele pegar o ritmo novamente, precisa melhorar, mas continua sendo titular absoluto e indiscutível do São Paulo. Eu acho aquela frase que a gente usa de vez em quando, ele tem crédito. Muito crédito. Não tem? Total. Foi uma falha decisiva num jogo importante, num clássico de uma rivalidade monstruosa nos últimos tempos, sim. Mas ele tem crédito, não tem, professor? Tem, até porque é o melhor goleiro que o São Paulo arranjou aí, pelo menos do Volpi para cá. O Volpi saiu muito mal e discutido, mas lembrou uma dica que eu dou para o meu filho. Eu diria do Rogério para cá. Do Rogério para cá, porque você não gosta do Volpi. É o melhor? Eu sei. Mas eu acho que o Volpi falhou. Teve bons momentos, mas não teve essa sequência tão sólida como o do Rafael. Esse momento que o Rafael teve ontem, o Volpi teve umas 3, 4 vezes no São Paulo. Em jogos decisivos. Jogos desse tamanho aí. Eu costumo dizer para o meu filho Daniel, que é goleiro, se for para fazer fica. E ontem era uma bola claramente, né? Porque tem bolas que o goleiro não tem jeito, ele tem que tentar. Ali ele não precisava tentar. Se ele fica, o lance não estava chamando uma saída iminente para ele. Se ele fica, a bola é longe ele do tinha gol. Mais chance. Inclusive, já que estamos Quanto mais longe, mais difícil para o goleiro. Estamos falando de falha de goleiro no Palmeiras e São Paulo. Eu lembrei, uma das falhas do Volpi, que é bom goleiro também, mas foi contra o Palmeiras na Libertadores. Sim. Que ele pede para não ter barreira. E o Patrick de Paula chuta do meio da rua e ele aceita. Lembra disso? Isso contribuiu muito para a contestação dele, né? Mas é assim, a gente analisa, você vê, a história do Volpi já teve um fim, né? O Rafael ainda está durante um momento, um desenvolvimento que o Volpi também teve. E é a oscilação normal que todo goleiro tem. Todo goleiro passa por uma fase ruim, o Rafael tem experiência, estofo suficiente para recuperar o seu melhor nível, que não tem se mostrado desde que voltou da Copa América. Mais um lance de reclamação de arbitragem, a bola que bateu na mão do Lucas. Para mim foi nítido. Bateu na mão, você foi disse... nítido que a bola bateu na mão dele,
Mas, na minha visão, ele estava com a mão quase que grudada no corpo. Os dois. Para mim, não é pênalti. Vamos ver o que o Lucas falou. O VAR tá aí pra analisar, né? Na hora da falta, eu procurei ficar com a mão assim. Eu lembro que a bola, quando bateu na minha mão, eu tava com a mão com o braço colado no corpo, na barriga aqui. Então o VAR analisou todas as câmeras, todos os ângulos e decidiu que não foi mão. Tem que seguir o jogo, né? Acho que ficar falando de arbitragem depois do jogo não é legal, já foi. Professor. Ele chegou a fazer gol com a mão, não deram nada? Brincadeirinha, São Paulino, brincadeirinha. Mas pênalti não foi. A bola bate na mão dele, mas tá recolhida, tá de lado, ele não tá aumentando o espaço. Não tem como dar esse pênalti aí, não. Para mim não foi pênalti também. Para mim também não. Eugênio vai ser a exceção. Tô vendo pela cara dele. Eugênio daria pena. Tá lendo a minha mente aqui. O Eugênio daria pena. Eu não sei se ele tá com a mão tão colada no corpo assim, não. Agora ele tá assim, ó. Mas não tá aumentando. Ele não esticou o braço, mas ele tá assim, ó. Olha lá, Eugênio. Ó. Pô, Eugênio. Não está tão coladinho no corpo, não. Tem movimento. Olha lá. Olha, ele tá assim, Eugênio, ó. Bloqueia. Não sei, eu tenho minhas dúvidas. Não, mas pra mim é mais um movimento de recolher do que de bloquear. Levou uma bolada no braço. Acaba bloqueando. O efeito é que bloqueia a passagem da bola. E ela não tá colada no corpo, não. Ele tá fazendo um movimento de recolher, sim, mas porque tava aberto, ó. Mas tem corpo naquele caminho ali também. Não sei não, hein? Tem eu corpo, tenho minhas dúvidas. Eu conheço o Eugênio, olhei pra cara dele. Eu tô vendo todo mundo achando. Ó, Não, e que tocou na mão é indiscutível. Claro, pô. O próprio Lucas admite. Tem corpo atrás desse braço aí. não tem não. O corpo já passou. Como não? O corpo já passou, professor. O corpo já passou. Tá de lado. Não, e isso entra na discussão do movimento natural ou antinatural. É interpretar esse movimento do Lucas, que está na barreira, o salto, se ali ele faz um movimento que não é normal, e para mim, na hora que vai saltar... Tá com o braço aberto? Então, seria pena. Na hora que vai saltar é um movimento do corpo, para mim, eu considero como algo E natural. leva uma bolada na mão. Se ele tá assim, né? Aí seria pena. Tem a história da espaço, a mão acima, né? A mão pra cima do Não é só pra cima, pro lado, se tivesse assim. Mas normalmente, quando a mão tá acima, não tem justificativa. Quando tá abaixo, você vai ter que interpretar. Aí é questão de interpretação. Eu acho que acaba bloqueando a passagem da bola. Acima aumenta o espaço. Agora a dúvida é se ele tá aumentando pro lado. Eu já vi dar pênalti de mão assim, ó. Errado. Já vi Deu dar. cada um. Eu também já vi. Já vi. A bola bateu aqui, aumentou o espaço. Então aí a questão interpretativa, cada árbitro tem a sua. Espero. Você vê que o Lucas, ele o árbitro viu, analisou. Ele não se defendeu muito ele também. não diz assim com muita certeza. O árbitro viu lá. O VAR deu uma O olhada. senhor já está interpretando a fala do Lucas ao favor da sua opinião, não vem não? Mas ele não falou isso? Ele não se defendeu muito. Ele se defendeu mesmo. Não vou meter nisso, eu não quero falar de trás. Fala galera do Palmeiras Total, gostaram do resumo que nós deixamos? A resenha? Palmeiras e São Paulo, onde o Palmeiras sai vitorioso com gols no acréscimo do segundo tempo, com o Flaco Lopes, argentino, fez 2 gols. Jogo de polêmica, vocês viram, aquela mão tinha que ser pênalti, a mão do Lucas, porém o juiz não entendeu que não houve pênalti, erroneamente novamente. Palmeiras jogou muito, tá voltando aos trilhos, tá se encaixando. Felipe Anjos jogou demais também. Estevão, como sempre, espetacular. Então nós precisamos ganhar do Botafogo no Allianz Parque ou levar ao menos para o pênalti para poder passar na Libertadores. Então Palmeiras, gostei demais contra o São Paulo e Palmeiras só vem melhorando, ok? Se você gostou dos cortes, gostou do vídeo, se inscreva aqui, curta, compartilha. Não deixe de se inscrever, tá ok? Obrigado, galera, por nos acompanhar até aqui e valeu!